Bom, hoje o tema é o envelhecimento e sexualidade. Eu queria iniciar falando com vocês como foi que eu iniciei o meu percurso dentro do envelhecimento e da sexualidade do idoso. Eu já tinha me formado em psicologia e a minha mãe ficou doente de artrose, uma artrose horrorosa, que na verdade pegou os joelhos dela, a cabeça muito lúcida, e ela acabou em uma cadeira de roda porque ela não conseguia, em vez da artrose ir para fora, foi para dentro e ela não conseguia andar. E eu morando em São Paulo, ela morando na Bahia, e eu vi que a coisa estava apertando, que já estava bem mais avançado, e ela com 80 e poucos anos, eu digo, está na hora de eu estar junto. Fiz uma opção de tirar umas férias, fiquei um mês me dedicando exclusivamente na relação filha-mãe, mãe-filha, porque aí eu entrei em uma simbiose assim profunda com ela. Eu quis entender profundamente o que é uma relação com uma mãe, para resgatar toda a minha história com ela. E chegamos em um ponto tão incrível que ela se assustava. A comunicação foi tão forte que tinha momentos que eu olhava para ela e dava, por exemplo, uma maçã, que eu tinha certeza que ela queria uma maçã, não queria uma banana. E ela se assustava e dizia, como é que você sabe que eu quero isso? Então, para mim foi muito importante essa... Trabalhei muito na minha terapia depois, quando eu voltei, foi ótimo, e aí eu pude perder a minha mãe com mais dignidade, né? Que eu resgatei uma série de coisas que eu precisava. E a partir disso, a primeira turma da PUC, eu fui na PUC e vi um anúncio que estava iniciando a primeira turma da psicanálise do envelhecimento. Eu já era corporal, já estava com o pessoal todo corporal, mas eu não achava nada dentro da corporal que tivesse uma formação do envelhecimento. Aí eu fui à PUC, foi aí que eu conheci a Ruth Lopes, que esteve aqui, que vocês conheceram. E aí, com a Ruth, foi muito incrível, eu fiquei 2 anos fazendo a formação com ela na PUC, e depois ela me levou para o movimento de iniciar o movimento dessa questão do envelhecimento lá na PUC. Participei de palestras, que veio gente da França, os lacanianos nessa época, dentro da psicanálise, eram os que tinham mais o boom do envelhecimento nessa época da PUC, da primeira turma, eram os lacanianos. Enfim. E, paralelo a isso, a minha relação com Gaiaça, à medida que Gaiaça já era um senhor, já estava envelhecendo, e que ele ia se experimentando esse envelhecimento, eu fui participando muito, porque eu dei muito curso com ele, a gente trabalhava muito junto, muitas coisas, as questões individuais, o que ele dizia de importância dentro desse envelhecimento, que uma das coisas que eu não posso esquecer jamais é, à medida que você envelhece, se você se deixar você paralisar, você vai ficando achatado. Achatado significa, você vai se envelhecendo de tal forma que você não consegue mais, né, ter uma postura mais articulada. Então ele falava muito de se movimentar, porque ele dizia que o movimento, se você deixar, você se paralisar, a pele envelhece mais do que você imagina. Então você se movimentando, vendo todas as suas possibilidades, você não se achata junto, né? E isso ficou muito forte para mim.
E ele se experimentava. Depois veio o Federico, eu fiz a escola do Federico, a formação que ele veio da Itália. Foi a primeira turma, a segunda turma, tivemos aqui em São Paulo. E aí eu me encantei, eu disse, esse é o Reich que eu sempre sonhei. O tempo inteiro Reichiano, com um monte de gente na minha frente, mas quando o Federico chegou, bateu no meu peito aquilo, tudo que eu pensava sobre Reich, sobre tudo que eu tinha estudado. Eu digo, essa é a primeira evolução que eu estou vendo, eu vou seguir esse homem. E dentro da escola do Federico, os 5 anos, a gente, entre aspas, tinha que, cada ano que passava, a gente tinha que fazer um TCC, tipo um TCC. E em um deles, eu quis escrever o envelhecimento e a sexualidade dentro da visão pós-reichiana. Eu e uma colega iniciamos esse trabalho, terminamos o trabalho e ficou muito aquém, porque verdade verdadeira, nessa época a gente não encontrou nenhum reichiano que escrevesse sobre essas questões, como é esse envelhecimento, e eu nunca tive resposta. A gente acabou o trabalho e a gente não tinha resposta. Hoje também, a partir do dia que Paulinho me pediu para falar sobre o envelhecimento dentro da escola da análise reichiana, que já é a 4ª geração pós-Federico, eu fui em busca de todo mundo que está nessa 4ª geração, também não tem nenhum trabalho que fale sobre esse envelhecimento com a visão dentro da análise reichiana. Então aqui eu estou fazendo uma tentativa de todo mundo que eu conseguir, na minha visão, né? Eu vou fazer o possível. Então, pode começar. Então as minhas questões começam por aqui, né? Dizendo assim que muitas dessas questões eu ainda não tenho resposta, né? E aí, a partir de tudo isso que eu vi, deixa eu apagar. Ficam as perguntas, quais são os efeitos dessas mudanças na contemporaneidade sobre o corpo psíquico dos idosos? Quais são os fatores que poderiam afetar a libido na terceira idade? Qual a ação terapêutica mais recomendável no caso de idosos com fragilidades físicas muito marcantes, como doenças crônicas, degenerescências próprias do envelhecimento? Quais os limites para a ação terapêutica junto deste grupo? Do ponto de vista psicoterápico, o que poderíamos fazer para restabelecer essa libido? E quais são esses fatores que alteram a libido e quais as consequências? Como a história infantil, seu processo determina a qualidade da sexualidade na velhice? Do que depende a potencialidade vital se manter na velhice? Então, essas são as questões que ainda, muitas delas eu ainda não tenho resposta e não vou responder agora, porque a partir de tudo que eu for apresentando, eu quero construir junto com vocês e fazer também as respostas a partir do final, tá bom? Então pode passar aí. Então agora é o vídeo, né? Isso, eu vou sair da apresentação e entrar de novo. Então, agora eu vou passar um vídeo, só tem 10 minutos desse vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para saber como é que este vídeo toca em cada um, porque depois eu gostaria que cada um me dissesse o que mais tocou, eu vou colocar aqui na luta. Pode? Pode. Pode que algum de vocês já conheça. E aí, como é que chegou para cada um? Que palavra
Se é que cada um quer falar, o que é que diz para cada um, coloca lá. Invisibilidade tem a flexibilidade. Invisibilidade. Coragem. 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 O que mais? Joana tem a palavra e bate bastante a questão da utilidade, né? Da? Utilidade, não perder a utilidade. Utilidade? É, do ser. Ela não falou essa palavra exatamente. Você quer levantar palavras que ela falou ou palavras que... Como chegou em você a partir de tudo que ela fez, falou. Falou, Pudor. se expressou. Pudor. A expressão dela, eu acho maravilhosa. Pudor. Pudor. Para mim também ficou regras. Quebrar Regras? regras. Quebrar regras? Para mim vem a palavra validar. Validar. É, validar no sentido de que ela validou a ideia dela, validou a existência dela e pôs para fora, né? E deixou se mostrar. Posso botar validar? O quê? Acho que é validar-se. É validar. Validar. Validar-se. É, exprime melhor. Ok. Para mim, pulsão vem muito forte. Pulsão. Muito forte, pulsão. Eu Eu tô diria pensando libido. numa coisa tipo realidade. Libido. Realidade. Realidade. Para mim, vem uma liberdade, uma autoconfiança muito grande. Liberdade. E autoconfiança. Nogueira. Sentido. E ousadia. Alegria. Ousadia. O que mais? Empoderamento. O que tudo isso tem a ver com sexualidade? O que vocês acham? Ou melhor, o que tudo isso tem a ver com libido? Olha, bote o outro. Pode botar outro. Assim dá para ver. O que vocês acham dessa frase? Vocês acham que a perda do desejo sexual é a perda da libido? Né? Por isso que eu trouxe esse vídeo, porque na verdade tudo isso que vocês disseram cabe. É assim, na verdade o que é libido, bote o outro. Eu estou falando muito na nossa visão haitiana, hein? Pelo amor de Deus, porque cada um tem uma visão, tá? Então, o que é libido para Reich? É energia vital, né? É como sexualidade é a força de vida, é um corpo que flui em direção ao prazer, mas a libido é uma energia vital. Tudo isso que vocês disseram, dentro do nosso conceito de libido, essa mulher tem uma libido fantástica, né? Porque ela sai da invisibilidade, ela está mostrando que quem está
dentro da invisibilidade daquele pacote, assim que eu penso, de 50, 70, que vai todo mundo para dentro do armário, ou seja, você fica invisível, você não tem coragem de se expor, então você não está com toda a sua energia vital a todo vapor, né? Ou seja, que deve estar acontecendo alguma coisa com esses seres que ficam dentro do armário, né? Então, tem a ver com a coragem, essa energia vital, tem a ver com utilidade, que vocês falaram, tem a ver com pudor, porque ela ali se expõe, ela traz a lingerie de mais de 60, mas é uma lingerie bem própria, ela não bota fio dental, ela não quer sair de ficar fora de um pudor dentro da idade dela, né? Ela se respeita, ela tem, falando aqui, ela tem uma ousadia, mas ela não ela quebra a regra, mas ela tem pudor, né? Então tudo isso é libido, né? Porque é uma energia vital, na verdade, né? O que a gente está falando. Vira aí, não, outra. Próximo. A próxima. Então, eu aí quis trazer um pouco a diferença de sexualidade, que a gente às vezes atrapalha muito, né? Sexualidade, da sensualidade e do desejo sexual, né? A sexualidade é um impulso natural a todo ser vivo que nos impulsiona na busca de um parceiro visando trocas sexuais. A sensualidade, essa mulher tem uma sensualidade fantástica, né? Que é encantar, trazer para perto, né? Fazer gesto voltado para a intenção de despertar algo para se começar a se relacionar, né? E o desejo sexual é o impulso pelo prazer através das relações sexuais. Eu estou colocando isso porque... Passe a outra aí. Volta. Porque... Volta ou vai para frente? Não, para frente. Por quê? A natureza da atividade sexual muda com as mudanças biológicas. E aqui é que o desejo vai ou diminuir ou pode acabar. Eu estou falando, focando o desejo dentro da sexualidade. Porque perde o desejo dentro da sexualidade, mas pode ter outros desejos fora. Eu estou falando a perda do desejo dentro da visão sexual, né? Então, o que acontece no idoso, né, nessa faixa etária, dessa natureza da atividade sexual com as mudanças biológicas? Ela, pela própria diminuição dos hormônios, o colágeno diminui, o hormônio diminui, alterações na vascularização, as dores dependendo da doença que tenha, por exemplo, doenças crônicas articulares, já não é mais a mesma coisa. A falta de lubrificação, que é interessante, porque a falta de lubrificação que se usa hoje, que pode se suprir com lubrificantes, aliás, isso é uma coisa muito interessante, que eu fui em busca hoje, os lubrificantes que se usa à base de água, eles são mais recomendáveis porque eles não estouram, a camisinha não estoura com a base de água, enquanto que os lubrificantes à base de óleo e de vaselina, ele tem essa possibilidade de se romper. E aí, de 20 anos para cá, as doenças dos DST e de HIV nos idosos têm aumentado incrivelmente, né? Primeiro porque eles ainda não sabem lidar muito com isso. Tem vergonha de ir na farmácia, comprar até as camisinhas e verdade assim que eles não têm ainda, por mais que mudou muita coisa, estão dentro de outro contexto, hoje eles já vão mais, procuram a sua sexualidade, mas muitas coisas ainda não estão no mesmo compasso
da modernidade, né? Tipo, a questão, inclusive, da potência da ereção, que muda, né, com o idoso, o tempo já é outro. E é interessante que o comportamento com as medicações deu um boom, mas ao mesmo tempo para os homens não estão sabendo muito lidar hoje. Eu estou falando na faixa etária dos idosos. Que hoje ainda se vê muitos idosos que mesmo que às vezes não precisam tomar, por exemplo, um Viagra, e eles tomam o Viagra sem precisar, no sentido de que eles ainda têm ereção, ainda têm a relação sexual, mas eles diminuem no sentido do tempo, né, da ejaculação, o endurecimento do pênis já não é igual, tudo isso pela própria idade. Mas quando eles não precisam, porque não tem nenhuma doença crônica, por exemplo, e tomam Viagra, também eles não sabem o que fazer com toda essa performance, né? E ficam assim, desejando, mas não sabem o que fazer. E é interessante que o pessoal que trabalha com a sexualidade da terceira idade diz o seguinte, que eles ficam confundindo assim, que para o homem, qualquer coisa que se mexa, eles têm que estar numa performance maravilhosa. Estou falando sempre dentro dessa faixa etária. Né? E aí eles não sabem o que fazer com essa performance, coitado, não dá conta, né? E as mulheres, com a questão da pílula, as idosas teve muito, eu estou falando das pessoas que tiveram uma sexualidade sem muitos traumas durante a vida e no envelhecimento ele continua a sexualidade gostosa, com todas as suas diminuições dentro da idade, mas continua a ter vontade, ter desejo, né, de se relacionar sexualmente. E com a questão da pílula, e que elas descobrem o orgasmo a partir de Reich de 1922, depois veio aquele pessoal do Kinsey, jogando toda a sexualidade nos livros, as pessoas tiveram mais consciência assim, né, de que eu não faço mais o sexo para o outro, mas eu também tenho o meu desejo sexual, agora eu sei o que é que eu quero, eu sei como eu quero pegar, me relacionar, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, né? Então hoje já tem mais essa abertura, já está mais dentro do contexto do envelhecimento. E essas alterações que eu falei da ejaculação é justamente do tempo que não é mais assim, ejaculou e em seguida já tem outra ejaculação, já tem um tempo mais escasso, mais a lubrificação. E hoje dentro da lubrificação eles têm também a questão com um aparelhozinho para fazer a lubrificação, um aparelho de... Como é que se chama? Eros. Não, tem aquele... Não, para fazer a lubrificação. Eles vão no ginecologista para fazer a ultrassonografia, não. Eles têm um aparelhinho que Aumenta com luz, como é que se chama? Laser. Então, que está dando muito resultado, muito interessante, né? Esse outro aumenta a vascularização. Aumenta e fica mais ou menos uns 8 meses com algumas aplicações do laser, né? Então é muito interessante, eles estão. E eles falam assim, os médicos que trabalham com a sexualidade, que é incrível como os idosos hoje já estão vivendo nessa questão do mundo líquido. Os idosos também já têm 2, 3 companheiros ao mesmo tempo. Ele diz assim, tem mulheres de 80 anos que querem mais, e no entanto tem mulheres de 40 que já desistiram. Né? É incrível.
E que o sexo é uma continuidade, é um contínuo, não se acaba se você não quer mais, né? Porque a libido não morre, né? Faça outro aí. Então eu já falei aqui, né, que a partir de quando o Reich fala do orgasmo, que se descobre essa questão do sexo que sai da procriação para você ter o seu prazer, né? Aí então, eu já falei disso, da liberdade sexual das mulheres, no caso dos homens são as performances pluvianas, pode passar. Quanto maior o autoconhecimento do idoso com relação à sua sexualidade, maior será a sua autonomia na sua expressão sexual. Esse conhecimento, o que seria esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, na verdade, é quando as mulheres se dão conta que começam a conhecer o seu corpo e que este corpo, eu gosto de me relacionar, de ser tocada, eu gosto de fazer desse jeito e não mais daquele, então ela começa com autonomia de se situar, de fazer o sexo para ela e não mais para os outros, né? Outra coisa de ela dizer, eu não quero assim, eu quero assado, né? E aí os homens ficam meio perdidos nessa situação, porque antes eles, isso eu estou falando dentro dessa faixa etária, antes a cabecinha dele era, eu mando, sou eu que faço, é eu que faço você gozar, você tá nessa posição. Elas diz, hoje não, elas dizem, eu não quero essa posição, eu gosto da outra, eu posso. Então hoje ela tem fala. A partir de quando elas sentem o orgasmo, então elas começam a ter uma percepção maior do corpo e ter a fala dela em relação ao corpo dela, né? Idosos que moram com seus filhos, quando eles ficam nessa codependência de que eles não fazem nada, que é o filho que tem que fazer, isso é terrível, né? Porque eu me lembro que eu tive uma senhorinha de 82 anos e o marido morreu e ela foi morar com a filha. E ela estava fazendo psicoterapia comigo, e aí a filha se achava dona do pedaço, porque como essa senhorinha morava com ela, a filha levava para tudo quanto era canto, ela está no banheiro, a senhorinha, a filha abre o banheiro e está a senhorinha se masturbando. A filha faz, o que é isto? Não faz isso, né? E ela, em vez de se queixar, como assim? E a filha veio se queixar para mim, olha, é um absurdo, minha mãe chegou lá, ela está fazendo sexo. Eu digo, uai, e você acha que ela perdeu a sexualidade dela? Ela tem ainda vontade, o corpo está pedindo. Absurdo, o velho não pode fazer isso. Como não pode? Né? Então ainda existe muitos filhos que ainda acham que a mãe, por ser uma idosa, o pai, por ser um idoso, não tem pinto e nem tem xoxota. Né? Isso tudo fica nessa invisibilidade terrível. Né? Enquanto que elas, quando tem autonomia, ela se faz presente. Né? Ela já dirige, ela pode morar sozinha, faz as compras delas. Né? Então isso mostra uma libido maravilhosa. Né? E ela pode. Né? Enfim. De tudo que eu vi e que eu vejo e que eu percebo, é assim, dependendo da sua história de vida dentro da sexualidade, se você teve uma sexualidade, entre aspas, eu estou falando produtiva, ou seja, se você tem uma sexualidade ativa, que usou, no envelhecimento você vai ter a mesma coisa, mas se você teve traumas aqui, que você está traumatizada, está emperrada, assim, aqui vai ser a mesma coisa, você vai parar com 40 anos, por exemplo, e se você não procurou um tratamento, se você não procurou se resgatar, né? Então isso tem muito a ver, né? E eu até eu peguei essa senhorinha, porque
como o Paulinho me pediu, como é que a gente vê dentro da análise reichiana, por exemplo, se essa senhorinha me aparecesse no meu consultório, como é que a gente poderia analisar ela? Primeiro de tudo, bote a senhorinha, a tabela. Então, como, quer queira ou não, como eu já falei no início, eu não tive e nem tenho nenhuma referência dentro da análise reichiana para dizer para vocês, é assim e assado. Eu fiz do meu jeito, dentro do que eu entendo, dentro da análise reichiana, assim. Primeiro, se eu tivesse que fazer uma análise dessa senhorinha Dona Helena, primeiro, eu não posso, eu vou supor, porque eu não posso dizer como ela é e o que ela é assim, porque para uma análise reichiana, quando chega um paciente na nossa clínica, essa tabela é só para vocês entenderem como é que a gente trabalha. É assim, primeiro, a gente não pode fazer uma leitura corporal sem que eu tenha uma anamnese muito profunda. Às vezes a gente demora 2, 3 sessões para fazer uma anamnese profunda, para poder resgatar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Porque o que é importante para a gente dentro da análise reichiana? O que muda nessa 4ª geração de Reich? Porque o Reich tinha apenas os níveis, os 7 níveis. A gente ultrapassa isso, né? Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha numa anamnese muito profunda, a gente vai ver quais foram as fases de evolução que esse ser teve dentro da linha do tempo dele, que a gente começa com o intrauterino, que pra gente o intrauterino começa antes da geração, de gerar o bebê. Como este casal está se relacionando, se tem afetividade, como esta relação, né, dentro do contexto amoroso, antes de querer um filho, gerou, como é que foi esta barriga, essa gestação. Então temos o intrauterino, essa é fases evolutivas, eu vou, a partir da anamnese, eu vou entender quais foram a fase evolutiva que este ser, que está de frente de mim, se ele é um intrauterino, se teve algum problema dentro do nascimento, antes do nascimento, tá? Tudo isso. Se ele teve uma questão, o oro labial, que seria na amamentação, e músculo, e aqui nós vamos, o amuscular, o gênito ocular 1, o gênito ocular 2. Depois disso, outra coisa muito importante para a gente, eu vou entender quais são os traços do caráter que este ser tem. O que seria traço de caráter para nós? Traços de caráter são a história dele, onde foi os imprints que ele passou dentro da fase evolutiva e onde que se fixou. Se foi no intrauterino, no oral, as passagens são muito importantes. A oral, a compulsiva, o histérico, e o fálico e o genital. Depois disso, outra coisa também muito importante para a gente são os campos, né? O que seriam os campos? O campo seria a relação objetal. A relação objetal, que é primeiro campus, que é mãe e filho. Segundo campo familiar, que é onde o pai entra, né?
E terceiro campo é o social, que já é adolescente para ir embora. E daqui nós vamos, outra coisa importante, depois dos campos, são os níveis corporais que foram, entre aspas, atingidos, né? Como é que, onde que se fixou? Aqui é o quinto, né? Aqui é o sexto. Aqui é o sexto, né? Barriga. O sexto é a barriga, porque é aqui, o cordão umbilical, o sexto nível, a gente começa que é o intrauterino, depois o segundo nível, que é o oral, o quarto nível, que é quando a criança já, essa passagem que entra o pai, que é o muscular, que ele já sai da mobilidade para motilidade, tá? O terceiro nível é o fálico, é o pescoço. O quinto nível é o histérico. E aqui, isso é o genitocular 1. O genitocular 2 é o sétimo nível, que é a pelvis. E o primeiro nível, que é olho, nariz e ouvido. E aí aqui é que faz a circulação, né, de pelvis com olho, que a gente usa a rotação dos olhos, que é para você ter a consciência do entorno, né? E aqui está um ZECT que a gente usa, que são as mobilizações. E aqui tem o cérebro, que é o Paulinho entende Edna muito bem, né? Que no intrauterino é o sistema límbico e o R-complex, que é o Reptiliano. E o oral já tem um sistema límbico mais forte, né? E aqui o segundo, também o muscular, sistema límbico, aqui já entra o neocórtex, sistema límbico e o neocórtex. Aqui também é falando da musculatura, né? Bom, então... Ali é sistema periférico e central. E aí, se eu penso na Dona Helena, vamos viajar na maionese, porque eu não tenho nenhum dado da Dona Helena, não posso fazer somente uma análise do corpo dela, não posso. Antigamente até fazia a gente ter essa tendência, né? Com as coisas que a gente conhece, mas não devemos fazer essa análise só de olhar a pessoa, porque tem uma história por trás. Não posso, né? Cada indivíduo é um indivíduo é bem... eu não posso dizer que a história a de Pedro é igual a dela, de jeito nenhum. Cada indivíduo é único, né, pra gente. Então, digamos que a Dona Helena... Vamos viajar um pouco na maionese, né? Porque quando eu vi a Dona Helena com toda essa libido, com tudo isso, me deu uma sensação assim, histérica. A Dona Helena tá, volta isso. A Dona Helena, se está histérica, eu aí posso imaginar que... vamos imaginar que Dona Helena teve um parto legal, então que a amamentação da Dona Helena foi mais ou menos, porque ela tem muita voltura, ela tem uma libido maravilhosa. Vamos entender que ela foi amamentada até o 6º mês, que é para nós até o 9º mês, que é onde termina a mielinização, como dizia o Federico, né, que você está mais pronta. Então, digamos que ela foi até 6 meses, vai, então ela não é tão complicada, ela é um oral, mas não é complicada de depressão, nada dessas questões. E aí ela chegou, essa passagem, entra a família, que é a entrada do pai, né? E este pai, que ela deveria ter mais ou menos 3 anos, que aqui é o histérico, mais ou menos esse pai é a entrada do Édipo, né? Então, uma das questões que para mim, assim, aqui, ó, Débora, que você perguntou,
Como a história infantil, seu processo determina a qualidade da sexualidade na velhice? Foi essa pergunta que você fez, né? Já respondi essa? Tá. E o que depende a potencialidade vital se manter na velhice? Então, é a questão que a gente já respondeu um pouco de se você não teve abuso, traumas nesse sentido da sua sexualidade, se você transitou legal dentro do seu contexto, que é o legal para cada um, a velhice tem senhorinho de 90 anos que transa dentro do processo dele, que não é mais um de 20 anos, mas tem a sexualidade dele. Agora, uma coisa muito interessante, porque ainda se fixam muito de ter que ter performance para ter uma relação sexual de penetração. E uma coisa muito importante que não se tem, eu pesquisei muito, não se tem nenhuma escola que ensine a esse povinho, que eu acho que é uma das coisas que a gente poderia pensar, para ajudar essas pessoas a mostrar para eles, os idosos, que existe um parque de diversões e que eles não estão sabendo usar por inibição e por eles serem de outra época. E como fazer isso com eles, ensinar eles esse parque de diversões de uma exploração que não seja uma penetração. Diz que é impressionante a quantidade de jovens de 30 anos casados com seus companheiros, não transam mais, ficam aqui, ó, e é trabalho o tempo inteiro, aqui, isso aqui está tudo esquecido. Que isso? Onde é que nós estamos, pelo amor de Deus? Viu, Cris? Quando eu fazia a terapia com o Federico, eu tinha que ir para o Rio muitas vezes, porque ele atendia, né? A gente tinha que ir para o Rio, 2 sessões, 3 com supervisão, etc. Eu chegava, eu pegava o último ano, o ônibus daqui, porque chegou um ponto que eu não tinha dinheiro mais para pagar um avião. Então eu pegava meia-noite para chegar lá 5, 6 horas da manhã, para pegar 9 minha sessão, para poder voltar no mesmo dia que meus filhos eram pequenos. E aí ele trabalhava em Copacabana, em uma das travessas de Copacabana, eu me lembro, eu chegava muito cedo, ficava naquela avenida de Copacabana. Impressionante. O povo todo fazendo ginástica, se olhava os corpos, eu dizia, Federico, aqui é uma... Eu fico olhando, é um absurdo as pessoas fazendo os seus movimentos, achando que estava movimentando o corpo. Você de ver com pedaços duríssimos, absurdo, e está fazendo exercício, estou fazendo, mas não é, cadê a... Elasticidade. Não tem, exatamente. Bom, quer mais pergunta? Tem mais alguma coisa? Continua. Continua? Então eu gostaria desse aqui que eu acho super importante. Então um dia eu perguntei para o Federico, quando eu estava fazendo esse trabalho, e agora, Federico, como é que a gente vai trabalhar com esses idosos nesses níveis corporais que está entupido, porque a gente trabalha com, a gente acha, energeticamente, né? Ele fez, Ana Maria, muito cuidado com o idoso, porque assim, quando ele chega, que está assim, do ponto de vista da psicoterapia, cadê? Que ele vem com todas essas fragilidades para você, com doenças crônicas, com depressão, seja lá o que for, a problemática deles, ele vem, como é que eu vou tirar ele deste lugar? Não é tirar, é entender que lugar ele está, né? Para poder fazer como ele chegou neste lugar, para poder ele, assim que eu penso, para poder ele saber lidar com este lugar e o que é que a gente pode ressignificar. É muito delicado em muitas coisas esse idoso aqui, né?
Então, eu hoje ainda estou me questionando dentro da análise serrachana. Hoje eu atendo mais o idoso do que eu aprendi na PUC da psicanálise do idoso, né? Porque eu ainda não tenho coragem de mexer com as questões energéticas do idoso, né? Não tenho ainda nenhuma resposta. Estou muito devagar, tenho muito cuidado, né? Atendi uma senhorinha uma vez também, com 80 anos. O marido dela tinha morrido e a advogada, ela não tinha filhos, a advogada me chamou, uma amiga me recomendou e eu fui lá na casa, era para atender na casa, que ela não saía de casa. Quando eu chego na casa, uma casa lindíssima, tomei um susto. Me levaram para o quarto, a senhorinha estava como se fosse uma morta-viva, o quarto meia luz, ela deitada com aparatos, né? E assim, eu cheguei, ela estava deitadinha de barriga para cima, e assim, a única coisa que eu ouvia, o olho fechado, ela fazia assim. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar aqui? Deixa eu me situar, para saber como chegar, com muito cuidado, porque eu não conheço a história dela, não sei nada, deixa eu ver como eu chego. Na hora, me veio um negócio tão forte que eu disse, vou entrar por aqui, vou entrar pela respiração. Aí eu comecei a fazer, igualzinho a ela. Chegou um determinado momento, eu disse, deixa eu ver se eu consigo fazer com que ela aumente um pouquinho essa respiração. E aí fui. Aumentando um pouquinho. Ela aumentou. Opa, já tem uma resposta. Aí fui aumentando um pouquinho. Mas não ultrapassei mais do que a necessidade. E assim eu fui me comunicando com ela. Botei a mãozinha na mão dela, que a gente percebe, me quer, me aceita. Aí eu fui. Bom, enfim, essa senhorinha foi esposa de um grande psiquiatra daqui de São Paulo, um psiquiatra que era terrível na relação com ela, né? Depois eu comecei a conversar, essa senhorinha tinha muita culpa, muita culpa. Ela não conseguia, ela estava dentro de uma caixa, literalmente, que ele formatou, e ela não conseguia sair dentro desta caixa, tanto que respirava assim, quando ele morreu. Eu fui conversando com ela, aumentando a respiração dela, fazendo a pausa com ela, mostrando que a pausa era muito importante dentro de uma respiração, que é na pausa que a gente se situa, né? Que não adianta você respirar. Não. Aí eu me sinto em torno de mim. Como é que eu me percebo? Como é que eu percebo eu primeiro? Enfim. Não demorou muito, ela estava muito doente. Minha relação com ela foi muito forte, consegui chegar até um dia que eu chego na casa dela, ela me recebe, ela não conseguia ir no escritório dele, que era na casa dela. Esse dia ela me recebeu no escritório dela, sentadinha, me arrepio. Toda pronta, toda bonitinha. Hoje eu estou aqui, Ana Maria, hoje eu quero este lugar. Que bom que você está me recebendo aqui. Bom, consegui fazer mais ou menos uns 4 meses de relação com ela. Estou em um domingo em casa, acordo com a sensação dela. Eu estava sentindo ela.
senti tão forte, que eu estava, meus filhos acordaram, eu disse, me dá um minuto aí, porque eu me arrepiando e eu sentindo ela, né? Passou meia hora, toco o telefone, a advogada me liga. Ana Maria, doutora Ana Maria, a fulaninha acaba de falecer. Eu disse, nossa, eu senti. Ela deixou uma carta para você. E foi a coisa mais linda que eu recebi na minha vida. A carta, ela dizendo quanto que ela ia, o peito mais solto, sem culpa, ai, me arrepio, sem culpas. E é isso que a gente pode fazer pelo outro. E foi bom. Faz.